London Shakes, do qual ele propôs que é sim possível o casal influenciar no sexo do seu bebê. Parental, occipital, frontal, temporal e entre outros ossos. Construir novas escolas e centros de acolhimentos para os nossos menores necessitados e assim baixar o nível de analfabetismo na nossa província. E vimos também que a droga pode ser ilícita ou lícita. Ilícitas são drogas. Estes aqui, que é o úmero, fêmur, tíbia, fíbula e entre outros. A cor verde e vermelha. Então, no momento de distinguir a cor vermelha, ele vê verde. No momento de distinguir a cor verde, ele nota aquilo como vermelho. Mas ainda outros cientistas falaram disso, como cientistas britânicos da Universidade de Oxford. Sim, esses cientistas realizaram um estudo em que na qual você vai comprar, vestir na escola, mas não estás aí na praça, não estás aí num bar. Aqui na escola é para se vestir bem. Tocar com cada sorriso é tocar em cada alma. E depois o dinheiro é bocado. Um poema é feito com amor e com dedicação, ao satisfazer a população. É emocionar-se com cada lágrima, é se encantar com cada sorriso, é tocar em cada alma, é caminhar sem regressar no passado, é se encantar com cada palavra, é ser poeta em qualquer ocasião, é expressar seus sentimentos em um poema. Poema este que nos encanta hoje em dia. Muito obrigada. Bom dia. O duo aqui presente, formado por mim, Fatito Bacano dos Santos Dias, aluna da 11ª classe, curso de Enfermagem Geral, turma L, período vespertino, e por Elione Celeste Baquema Bifica, uma das alunas da turma H, 11ª curso de Enfermagem. Grupo este, formado, constituído e orientado pelo professor e biólogo William Jordan André, grupo de biologia que vamos falar do tema da determinação do sexo em bebês. Afinal de contas, o que determina o sexo do bebê? Nossos pais que estão aqui, será que foram vocês que escolheram o sexo dos bebês? Não podemos falar da determinação do sexo sem antes falar da genética e da herança. A genética é uma área da biologia que estuda a transmissão de caráter de pai para o filho, de geração em geração. E o que é herança? A herança é algo que nós herdamos. Podemos dar características físicas que são a pele, altura, muito mais. E pode ser também comportamentos físicos. Mais em frente, vamos ver que em alguma espécie de ocas vamos encontrar as fêmeas com cromossomas homólogos e os machos com 2 cromossomas diferentes, um semelhante à das fêmeas e um tipicamente masculino. E depois daí, já falei das espécies de ocas. A espécie de oca é o quê? É simplesmente espécies que têm sexos separados. Mais além, vamos ver que nos mamíferos a determinação do sexo é feita através de um cromossoma encontrado nos espermatozoides. E falei da fecundação, meu colega. O que é a fecundação? Fecundação, meus caríssimos, é a fusão ou a união de 2 gametas sexuais acontecendo nas trompas uterinas. Gametas essas que são o espermatozoide e o óvulo. E depois falei dos cromossomas homólogos. Não posso definir cromossoma homólogo sem antes esclarecer a palavra cromossoma e a palavra homólogo. O que é um
cromossoma? Cromossomas são simplesmente filamentos formados por ADN e proteínas. O que significa ADN? ADN, meus caríssimos, significa ácido desoxirribonucleico. E afinal de contas, o que é proteína? Proteína é um conjunto. Proteínas são macromoléculas formadas por uma ou mais cadeias de aminoácido. E o que é a palavra homólogo? Homólogo, meus caríssimos, homo, do grego, que significa igual ou idêntico. Homólogo são dois cromossomas que apresentam a mesma posição. E daí podemos falar que a mãe não tem papel significante na determinação do sexo do bebê. Então, o responsável é o macho, ou seja, o pai. Neste caso, meus caríssimos, a determinação do sexo do bebê é um desejo de todo e qualquer casal. Todo casal quer saber ou quer ter o filho do sexo que desejaria. Mas, como acabamos de ouvir, infelizmente este é um fator genético. Mas será somente genético? Nós não poderemos influenciar? Quero apresentar aqui algumas teses, começando pela tese de alguns médicos, como o ginecobstetrista London Shapes, do qual ele propôs que é sim possível o casal influenciar no sexo do seu bebê. Ele e estes médicos propuseram uma série de métodos e preceitos, dos quais, se seguirmos as riscas prescritos no seu livro Como Escolher o Sexo do Seu Bebê, publicado em 1971. Sim, meus caríssimos, se pegarmos esse livro e lermos, veremos que é possível, segundo a tese de Landrum, escolher o sexo do seu bebê. Mas ainda outros cientistas falaram disso, como cientistas britânicos da Universidade de Oxford. Sim, esses cientistas realizaram um estudo na qual 740 mulheres na primeira gravidez foram observadas. Certo, essas 440 mulheres observadas foram a amostra desse estudo desses homens da Universidade de Oxford, no qual eles colocaram essas mulheres em uma dieta alimentar durante a pré-concepção até a primeira semana da gestação, dos quais notou-se que as mulheres que tiveram uma alimentação à base de calorias, alimentos como alimente com mais calorias, temos hambúrguer, temos ovo, abacate, muito mais. Essas mulheres que tiveram uma alimentação cheia de calorias foram mães de meninos. E as mulheres que tiveram uma alimentação com menos calorias, alimentos como temos alface, pepino, temos também tomate, entre outros. Essas mulheres foram mães, meus caríssimos, de menina, provando assim a hipótese, passa aqui a palavra, é uma hipótese, não é algo confirmado, de que o casal poderá influenciar-se no sexo do bebê. Então, vamos passar na demonstração da determinação do sexo. Vamos cruzar. Vamos cruzar uma mulher claro, com um homem. E depois vamos posicionar os cromossomas homólogos da mulher, que são dois alelos representados por X, X. E o homem apresenta um alelo idêntico ao da mulher, X, e um tipicamente do homem, neste caso, Y. Depois daqui vamos extrair os gametas, que são, vamos deixar cair o primeiro alelo da mulher. E no homem fazemos de igual modo. Isolamos o X, em seguida isolamos o Y. E daí vamos traçar o nosso xadrez mendeliano. Xadrez esse proposto pelo grego Mendel, grego e filósofo Mendel. Meus caríssimos, este xadrez vai nos ajudar a saber se será um menino. É apresentado por gametas. Vou apresentar os dois alelos femininos, ou seja, da mulher. E por cima colocaremos os alelos do homem. Atenção, não estamos a colocar em cima por ser homem, cuidado.
macho, que vai nos dar XX. Em seguida, cruzamos este mesmo alelo da mulher com um alelo do homem que vai nos dar X, Y. E depois vou pegar o segundo alelo da mulher com o primeiro alelo do homem. Vai me dar XX. E por fim, terminamos o exercício cruzando o último alelo da mulher com o último alelo do homem, formando assim X, Y. Fazendo análise do nosso quadro, vamos dizer que fenotipicamente há a presença de 50% mulher. E também temos a probabilidade de termos 50% homem. E depois daí, no genótipo, vamos constatar que há 50% homozigótico. E também 50% heterozigótico. Calma aí, falamos do fenótipo e genótipo. O que tu entendes para um fenótipo? Fenótipo, meus caríssimos, são características exteriores, características visíveis em um certo indivíduo, como por exemplo o tom da pele, a cor dos olhos ou o sexo dessa pessoa. E afinal de contas, o que é genótipo? O genótipo é simplesmente o contrário do fenótipo. Isso quer dizer o quê? As características que eu não consigo observar, isso se baseia na recessividade. Por exemplo, eu tenho uma doença, mas essa doença não se manifesta em mim. Em caso de doenças recessivas, posso tomar em conta a hemofilia, o daltonismo, o albinismo. Alguns vão perguntar o que é a hemofilia. A hemofilia é a falta de coagulação do sangue. Algumas pessoas, no momento, aconteceu algum acidente, nele pode ter um ferimento tão pequeno, mas o sangramento não para. E o daltonismo é simplesmente uma doença em que o indivíduo não consegue fazer a diferença entre a cor verde e vermelha. Então, no momento de distinguir a cor vermelha, ele vê verde. No momento de distinguir a cor verde, ele nota aquilo como vermelho. Então, isto é a recessividade. Então, afinal de contas, também falamos de homozigótico e heterozigótico. Minha cara, o que é um homozigótico? Homozigótico é simplesmente um indivíduo que apresenta dois alelos iguais. Por exemplo, estamos aqui, são iguais. É um homozigótico. E o que é um heterozigótico? Hetero, palavra de origem grega que traduz por diferente. Heterozigóticos são alelos que apresentam alelos, ou é um resultado que apresenta alelos diferentes, como temos o caso do homem. Neste caso, meus caríssimos, nós concluímos dizendo que este assunto, determinação do sexo, é um assunto muito discutido ainda no meio dos cientistas e certamente ainda servirá de muitas palestras e temas no mundo da ciência. Mas aqui nós aconselhamos que, para saber a determinação do sexo de seu filho, melhor é esperar até a 13ª semana da gestação. Neste caso, que é o primeiro trimestre até a primeira semana do segundo trimestre da gestação, para confirmar o sexo da criança. Mas, em tudo isso, nós apenas deixamos aqui uma frase para que juntos levemos e talvez nos ajude a lidar futuramente com a decisão dos filhos. Que venha com saúde, sem importar o sexo. Muito obrigado. Obrigado, salva de palmas, forte salva de palmas. Em nome do grupo, endereçamos as nossas saudações à Vossa Excelência, Senhor Diretor Abel Malaquias, de igual modo ao Senhor Subdiretor Pedagógico Paulo Mununga José, ao Corpo de Jurados, aos convidados e colegas aqui presentes. Meu nome é Leonela Salavon Cássia, acompanhada pelos colegas Salando Souza Antônio e Rosa Pedro Dalla. Vamos apresentar o trabalho cujo tema é a exploração sexual de menores em Banza Congo. O presente trabalho tem como a tese ou ideia inicial de analisar a exploração sexual de menores em Banza Congo, onde vamos desenvolver quais são as causas, as consequências e possíveis soluções do mesmo. Começando, é importante
importante ressaltar que a exploração sexual de menores em Mbanza Congo foi uma prática muito comum em diversas civilizações ao longo do desenvolvimento da humanidade. O primeiro capítulo vai falar sobre o conceito do mesmo e o segundo vai tratar sobre o Código Penal da exploração sexual de menores. Abordando o nosso trabalho, fomos ao campo pesquisar mais para assim desenvolvermos o assunto. Como objetivo, o nosso trabalho tem o objetivo de traçar uma proposta de mediação para contribuir para o conhecimento sobre a exploração sexual de menores. Com isto, conseguimos também um objetivo específico, que é pesquisar as informações sobre o mesmo e também fazer mais pesquisas ao longo do nosso trabalho. Abordando as pesquisas que fizemos, falamos com o diretor Rafael Kudiwa David, responsável do Instituto Nacional da Criança, que explicou que muitas vezes as crianças estão no trabalho infantil por mando dos próprios progenitores, que os mandam a comercializar produtos nas ruas, igrejas ou até mesmo em locais públicos, como nas áreas de transporte para viagem. E também mencionou que no ano de 2024 recebeu 8 casos de crianças que foram explorados sexualmente, onde 4 pelos vizinhos, 2 pelos imigrantes de Luanda para o Congo e 2 pelos próprios pais, onde os 6 são órfãos e foram levados para o orfanato. Os outros 2 casos de família, que hoje os pais estão a pagar uma sentença de 5 anos de cadeia. Agora, passo a palavra ao colega Salamo Souza Antônio, que vai abordar sobre o conceito da exploração sexual de menores, antecedentes históricos. Reiteramos as nossas saudações, tal como a colega Leonela disse. A exploração sexual em Mbanza Congo é considerada como relação sexual de adulto sobre menor. Ao campo de pesquisa, falamos também com a doutora psicóloga Neuza Sampaio, que mencionou que existem 2 tipos de exploração sexual de menor, onde temos a exploração sexual de menor consciente e exploração sexual de menor inconsciente. Vale ressaltar que existe uma diferença entre a prostituição e a exploração sexual de menor, onde a exploração sexual de menor é o ato onde um indivíduo explora ou engana um adolescente ou menor para satisfazer seus desejos sexuais, já que a prostituição é a troca consciente de favores sexuais por dinheiro. Continuando na parte da exploração consciente, envolve crianças de 3 a 9 anos de idade e essas crianças são exploradas sem o seu consentimento, já que na exploração inconsciente temos criança ou adolescente de 9 a 17 anos. Essas crianças geralmente são explorados com seu próprio consentimento para obter alguns lucros. Na exploração inconsciente, as crianças são exploradas ou seduzidas com algo que elas mais gostam, por exemplo, boneco, samba-peito, doce e entre outros. Bem, vamos falar também sobre as causas da exploração sexual de menores, onde a colega Cássia vai desenvolver isso. Obrigado, colega Souza. Tal como o colega Souza já disse, os indivíduos que praticam este tipo de ato são punidos durante 15 anos. Sendo assim, o psicólogo local Neo e alguns analistas constataram que existem várias causas que levam as crianças a serem exploradas sexualmente. Entre elas temos a desestruturação familiar, a pobreza, a falta de alimento, a falta de vestuário, a falta de
educação. Sendo assim, a mãe tendo dificuldades de alimentar os seus filhos em casa vai permitir que os filhos realizem esse tipo de ato, se envolvam nesse tipo de ato, sendo explorados assim sexualmente, pois existem vários tipos de consequências para as meninas que se envolvem nesse tipo de ato, das quais temos trauma, temos a insegurança, a baixa autoestima, pois sendo o autoestima o respeito por si própria, ela vai perdendo isso. Com isso, temos também o risco de sofrer contaminações sexualmente transmissíveis a partir das doenças que são HIV, sífilis, gonorreia, e também pode causar assim a presença de lesões e futuramente a criança pode apresentar a infertilidade, não conseguir ter filho. E com isso, a colega Leonela Salavocássia vai prosseguir falando sobre as possíveis soluções e a conclusão do tema, que é a exploração sexual de menores em Bazacongo. Muito obrigada, colega Rosa. Visto que ela já salientou que existem várias causas e consequências sobre a exploração sexual de menores, mas ainda vamos abordando sobre as pesquisas que fizemos em campo, onde destacamos que as possíveis soluções são construir novas escolas e centros de acolhimentos para os nossos menores necessitados e assim baixar o nível de analfabetismo na nossa província. E não só fazer mais palestras nas igrejas, escolas e bairros, a fim de informar a sociedade sobre o assunto. Aproveitando, queremos agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós, por ter nos dado a sabedoria e a inteligência para podermos desenvolver este tema, não esquecendo o nosso tutor André da Silva, por ter nos orientado, dando críticas construtivas para assim também abordarmos esse tema perante os nossos convidados. Com isto, muito obrigada. Wasted
Salva de palmas para eles, por favor. Sim, senhor. O esqueleto também não foge de regra como outras. Tem uma importância muito grande. A importância do esqueleto é dar a sustentabilidade à forma ao corpo humano. Um exemplo prático. Nós realizamos inúmeras atividades no nosso dia a dia. Nós acordamos, queremos levantar da cama, escovamos os dentes, até levamos alimentos até a boca. Essas atividades e outras rotinas seriam extremamente impossíveis se não pudesse ter a existência do esqueleto. Então essa vertente leva-nos a conhecer qual é a importância do esqueleto. O esqueleto tem mesmo essa importância de dar a forma, a resistência, transporte de minerais e participar na formação de células sanguíneas a partir da medula óssea. Também a formação e o desenvolvimento dos ossos depende da sua situação do corpo e a sua função ou formação. O esqueleto é estudado pela histologia, que é o ramo da anatomia que estuda a forma e desenvolvimento dos ossos. Portanto, concluímos que o esqueleto é uma estrutura resistente, firme e flexível, com capacidade de ajudar o ser humano a locomover-se. Agradecemos por todos terem prestado atenção naquilo que nós falamos e especialmente agradecer ao professor Paulino Batista Caiana. Obrigada. Salve de palmas para eles, por favor. Sim, senhor. De facto, todos nós aprendemos sobre o esqueleto. Como nós vemos aqui no nosso manequim, que a caixa torácica está a proteger os pulmões. Essa é uma das funções que o osso tem, uma das funções muito importantes. E como nós vemos também que essa estrutura está bem estruturada, é por causa do osso. Tem a função de poder dar a estrutura ao corpo humano. E por que o osso ajuda na localização de alguns órgãos? Quando nós queremos localizar o pulmões, nós vamos poder falar que está na caixa torácica. Quer dizer, a caixa torácica faz parte do esqueleto. Essa é uma das funções do esqueleto. E a base mecânica para o movimento ajuda na locomoção do mesmo. Como tudo tem uma função, também tem uma classificação. Como o nosso colega acabou de dizer, das funções vitais do esqueleto, não só a função, mas também tem as suas divisões. Se algo tem definição, função, é porque também tem a sua divisão. Aprendemos nas classes anteriores que o esqueleto está dividido em 3 partes. No ensino primário, quase a maioria aprendeu isso, que está dividido, como posso demonstrar aqui, a cabeça, o tronco e membros. E como a ciência sempre é dinâmica, houve também uma divisão que não foge de regra, onde o esqueleto está dividido em 2 partes principais, que é o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. Como aprendemos nas classes anteriores, cabeça, tronco e membro não foge de regra. O esqueleto axial compreende o tronco e a cabeça. É a mesma coisa, cabeça e tronco. E o esqueleto apendicular compreende os membros, que tal? Superiores e inferiores. Como aprendemos nas classes anteriores, cabeça, tronco e membro. A única coisa que sofreu alterações é simplesmente o nome, o esqueleto axial e apendicular, mas tudo é a mesma coisa.
E, além dessa divisão, também classificamos quanto à sua tipologia. Temos vários tipos de ossos, como os ossos curtos, longos, alongados, sesamoide, pneumáticos, zigomáticos. O que são ossos curtos? Como o próprio nome diz, curtos são aqueles que têm um tamanho reduzido, o médio e a sua grandeza reduzida. E esses ossos curtos nós podemos encontrar nos ossos cárpicos ou os ossos társicos, como aqui nas mãos, esses ossos do pulso, temos a escafoide, esfenoide e entre outros ossos, são ossos curtos. E também temos ossos longos. Ossos longos, indo logo ao objetivo, são ossos em que estão na posição vertical e eles já são longos e têm uma grandeza assim grande. No exemplo de fêmur é um osso longo e de húmero é um osso longo. E também temos ossos alongados. Há uma certa diferença entre os ossos longos e alongados. A diferença é que, a primeira diferença, as suas posições. Os ossos alongados, eles têm a tendência de se ampliar mais. Eles ficam numa posição horizontal. No caso das costelas, esta parte da caixa torácica, no caso das costelas, são os ossos alongados. E nos ossos longos, nós vamos encontrar estes aqui, que é o húmero, fêmur, tíbia, fíbula e entre outros. São ossos longos. E temos os ossos da cabeça, onde nós vamos encontrar, também temos ossos planos, onde vamos encontrar os ossos parietal, occipital, frontal, temporal e entre outros ossos. Aqueles são os ossos planos. Planos porque são lisos. E além desses ossos, também encontramos esses tipos de ossos planos também, laminares ou laminares, porque são planos, têm formas de uma lâmina. E além disso, sobre os membros inferiores, que são o esqueleto apendicular, nós temos o fêmur, a tíbia, a fíbula e entre outros. E indo nas costelas, vamos pelo menos citar alguns ossos na forma das costelas. Por exemplo, as costelas, nós temos 12 pares, que correspondem a 24 costelas, onde as primeiras 7 pares são as costelas verdadeiras. Por que são verdadeiras? Porque tem um ligamento direto ao externo. E temos a oitava e a nona e a 10ª costela, que são considerados como falsas. Por que são falsas? Porque eles só têm uma única interligação ao externo. E temos a penúltima e a última, que são considerados como costelas flutuantes, como aqui estamos a ver. Essas duas costelas aqui são consideradas como flutuantes. Na televisão nós vimos muita roupa imprópria e nós copiamos. Não, aquela cantora vestiu-se como também gosta de vestir. Você nem se preocupou se ela vestiu bem ou mal. Você só viu, não, ela é famosa também, que se vestiu igual. Tens que ver a roupa que ela vestiu é adequada ou não. Você vai comprar, vestir na escola, mas não estás aí na praça, não estás aí num bar. Aqui na escola é para se vestir bem. Você acha que é bom, fica lá fora, começamos a controlar a roupa, não. Viste o que vestiste mal, sabe que vão te controla, mas vestir-te na mesma. Não estás a ver que estás a dar dor de cabeça nos outros. E também os pais em casa, por favor, vamos controlar os filhos. Criança só em casa nem controla, porque não, já é mais velha, na conta dela. Como assim na conta dela? Se ela vestir com uma vergonha, recai a você, os pais. Vão falar se é filho de quem? Que está vestindo assim. Claro que a vergonha para os pais não é só para ele. Não vamos deixar os filhos a falar, não, na conta dele se vestir mal, que vai passar vergonha a ele. É você que não lhe educou bem.
Caso a mãe tenha o RH negativo e o feto RH positivo, e o médico identificar este problema, o médico terá de administrar uma injeção. Essa injeção é chamada de imunoglobulina RH neutra. Essa injeção vai diminuir a capacidade do organismo da mãe de produzir os elementos estranhos que podem destruir os anticorpos do feto. Para melhor prevenção, devemos saber no momento de se relacionar ou entrar numa relação com seu parceiro ou a sua parceira. Saber o tipo de grupo sanguíneo que teu parceiro possui ou a tua parceira. Mas para saber isso, é melhor que haja um exame ou análise dos grupos sanguíneos. Fazendo isso, só assim vamos conseguir saber que não, este meu parceiro é de grupo O positivo ou é de grupo A positivo. A droga é uma substância natural ou sintética, portanto, quando é introduzida no organismo, provoca várias funções ou várias alterações psíquicas e físicas. Então, sobre a droga é algo bastante alarmante. E vimos também que a droga pode ser ilícita ou lícita. Ilícitas são drogas que podem ser comercializados, tipo os comprimidos, podem ser comprados, vendidos. Isso quer dizer que são permitidos pela lei. Drogas ilícitas são drogas que não são permitidas pela lei, tipo liamba, drogas que quando vocês encontrarem com eles podem ir preso. Muito obrigado. Creio que todo mundo aqui já ouviu alguém a dizer, principalmente os românticos, passo aqui a expressão, muitos românticos costumam dizer que a minha namorada é a minha droga. Outros ainda têm dito que o estudo é a minha droga. Terminamos com a nossa primeira sessão, neste caso falando sobre as drogas, deixando uma frase de Thomas Edison. O sucesso depende de 10% da inspiração e 90% da transpiração. Aprende. Depois de um tempo você aprende a diferença que existe entre amar e apoiar-se. Nem sempre a companhia significa segurança. Você aprende. Não espere um sorriso para ser gentil. Não espere ser amado para amar. Não espere. Não espere por ficar sozinho para reconhecer o valor do amigo. Não espere. Não espere que alguém te diga eu te amo para dizer eu também. Obrigado. Primeiro, agradecer a oportunidade. Nós somos a direção do Colégio Pitágoras e naquele desejo de querer ver os nossos alunos a participarem pela primeira vez de uma jornada científica, contatamos a classe de professores que abraçou de imediato a ideia. E então hoje culminamos com a apresentação deste projeto que engrandeceu, de certa forma, o Instituto, os professores, encarregados de educação e não pondo de parte os próprios alunos que se sentiram muito agradecidos, muito privilegiados e estão satisfeitos com a realização desta jornada científica. Nós esperamos resultados muito positivos, porque a informação que os alunos foram colher no campo, a informação que os alunos colheram na pesquisa que foram fazendo ao nível da internet, nos livros, acreditamos que nunca mais sairá da sua cabeça e que de hoje para diante eles saberão como se orientar caso estejam numa situação que foi debatida aqui em função dos temas. Tivemos a exploração sexual de menores. Eu acredito que doravante os alunos saberão como se proceder caso notem que há uma tendência de exploração sexual a uma menor. Também poderão, se calhar, proceder-se de forma mais sábia quando notarem que um determinado colega está a passar por assédio sexual, e nós acreditamos que as meninas também saberão como se vestir corretamente antes de saírem para casa para irem à escola, a um lugar público, à igreja e por aí diante. Nós tivemos pouco tempo de preparação, desde já quero parabenizar calorosamente aqueles professores que não desistiram do projeto, mesmo sabendo que o tempo não era muito amigo, mas que levaram nossos alunos até a realização desta atividade que aconteceu hoje. O vento não esteve a seu favor, mas mesmo assim
escalaram montanhas, galgaram por ruas à procura da informação para poderem transmitir aos encarregados e ao público que cá esteve. Daqui para frente, como é que serão as próximas jornadas? Olá, as próximas jornadas serão muito melhores que estas, porque teremos mais tempo de preparo, teremos mais investimento, teremos mais recursos para a organização das mesmas atividades e teremos mais temas, mais abordagens para poderem enriquecer o currículo dos nossos alunos, não só com a formação que aqui recebem, mas com outros assuntos que vão buscando ao nível da sociedade, na internet, em casa, na cultura e por aí afora. O apelo que eu deixo é de, primeiro, os professores abracem mais, sempre que se fizer necessário, uma jornada, abracem mesmo com mais seriedade. Os próprios alunos também devem abraçar a iniciativa, porque a satisfação última da jornada científica é mesmo o aluno, o aprendizado que vai buscando, o enriquecimento, o arcabouço todo que vai tendo ao nível dos conhecimentos que vai buscando ali na rua, na conversa com os mais velhos e por aí afora. Os encarregados devem apoiar os seus educandos para que possam então expandir a mente dos seus educandos a buscarem por coisas que agradam à sociedade. O balanço que eu faço na atividade hora realizada é um balanço positivo, tendo em conta o programa ou então a atividade foi realizada num curto espaço de tempo. Nós não tivemos um tempo assim próprio, um tempo alargado para podermos nos preparar melhor, mas mesmo assim a atividade saiu e conforme o senhor jornalista conseguiu constatar, vimos que a atividade saiu bem, os alunos que apresentaram os temas não tiveram dificuldades, eles falavam como que já vêm a se preparar muito tempo, então eu dou o saldo positivo. É a primeira vez, claro, que a instituição Pitágoras realiza uma atividade de gênero e também uma das poucas vezes que participo. Fazendo um balanço, dou numa visão positiva, porque o objetivo da tão grande jornada foi alcançado, que é transmitir conhecimentos a todos os presentes. O que gostaria que se fizesse, o que provavelmente não foi feito lá durante a atividade? Que se desse mais, o que eu gostaria que se fizesse é que se desse mais tempo, tanto para os grupos, tanto para a apresentação, na qual que esta jornada das próximas vezes pudesse abranger um horário mais acima do que abrangiu. O pouco que apresentamos e o pouco que vimos foi tão excelente e tão bom para o nosso aprendizado. Se pelo menos houvesse mais tempo e mais grupo, certamente que teria um melhor aproveitamento. Que conselho deixa aos seus colegas, sobretudo aqueles que tinham a pretensão de participar, mas não foram selecionados, por alguma razão? Aqueles que queriam participar e não foram selecionados, deixo aqui conselho. Dizemos vulgarmente que o mundo dá várias voltas e hoje estamos aqui, amanhã provavelmente não estaremos. Então o objetivo é dar-se o melhor de si mesmo. O objetivo de muitos é superar alguém. Na minha opinião, o objetivo de alguém deve ser superar ele mesmo. Supere seus limites e amanhã, em vez de eu estar aqui, estará lá o colega. Todo trabalho requer esforço. Nós nos esforçamos muito. Eu digo nós porque fomos um grupo. Apesar das dificuldades que encontramos ao longo do trabalho, conseguimos notar que realizar o que nós fizemos é muito importante porque até adquirimos novos conhecimentos. Falando de outros grupos e dos temas que eles abordaram, foi interessante porque nos atualizaram sobre a província em que nós vivemos e também tudo o que eu tenho a dizer é agradecer por a instituição ter realizado esta mesma atividade. E o que é que espera daqui em diante sobre as atividades do gênero? Eu espero que continue, porque com isto nós ganhamos mais conhecimentos, como já disse. E para aqueles que não participaram, eu peço que pensem em participar nessas atividades, porque é muito benéfico ao longo da caminhada da vida.
a organização foi excelentíssima, partindo das pessoas que organizaram até aos que se prepararam, ou seja, as pessoas que apresentaram o trabalho. Pois eles apresentaram o modo de vivência atualmente. Isso foi uma experiência muito boa. Pois eu estive assim um pouco embaixo, por ser mais orelhas várias vezes, mas consegui. Estou aqui agradecida pelo 100%. Eu espero que haja mais e também eu pude tirar a expectativa de que tenho muito a fazer concernente a minha personalidade se mostrar ao público e falar mais também. Então eu vou trabalhar mais concernente a esse tema. A história de um povo que tem tudo para sorrir de novo. Vou falar-vos da velha coragem, sacrifícios e muitas viagens. Vou falar do soldado tombado, anulando o sorriso rasgado, do candengue que sofreu calado e do povo que estava cansado. Vou falar dessa terra de glórias, nossa Angola de muitas memórias. Vou falar de um povo que quis, finalmente agora feliz. Vou falar dessa terra de glórias, nossa Angola de muitas memórias. Vou falar de um povo que quis, finalmente agora feliz. Vou mostrar-vos uma nova terra, agora sem guerra. Angola, do meu coração, o angolê não se deixa, não se deixa, não vacila, oressa. Dá-me a tua mão para junto comigo bombar, nossa Angola juntos levantar. Angola, do meu coração, o angolê não se deixa, não se deixa, não vacila, oressa. Dá-me a tua mão para junto comigo bombar, nossa Angola juntos levantar. Angola, do meu coração, para junto comigo bombar, nossa Angola juntos levantar. Angola, do meu coração. Sofrido que pintou 30 anos de guerra, finalmente hoje tem a honra de pintar anos brancos de paz. Vou falar desse craque Mantorras, dos golaços do nosso Aquá. Mano, brincadeira tem hora, paz e alegria que mora. Vou falar pra você que migrou na esperança de vida melhor. Olha, o teu povo te espera, teu povo te espera. Vou falar do meu povo de novo, sem esquecer nosso craque Saiovo. Vou falar-vos dos palancas negras, os do penta do meu coração. Vou falar do Tuga que ficou no gingar dessa negra angolana. Na Europa nunca mais voltou, a garina do Marçal ficou. Zananzeira, este povo que um dia chorou e a Deus seu destino entregou, trampando na sucuiangue. Agora feliz. O passado sabemos foi duro, mas o futuro está aí, é seguro. Ai, ué, giangue. Agora feliz.
momento agora